majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Pra sempre, Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos, os presentes aqui, os presentes online. Que a graça do Senhor esteja conosco, nos movendo à adoração a Ele. Convidamos os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à Santa Escritura, a Palavra de Deus, nossa Bíblia, que é suficiente, inerrante, infalível. Ela é mesmo a revelação maior e perfeita de Deus, da sua salvação, da sua vontade. E nós vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Nós vamos ler e falar de Jesus, porque tudo é sobre Jesus. Nós vamos falar da encarnação de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da glória de Jesus, do reino de Jesus. Amém? Vamos lá, 1 João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era como a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. A esse Deus nós estamos aqui juntos para glorificar, exaltar, nos prostrar, nos entregar a essa perfeição encarnada que veio para nós, pela vontade de Deus, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graça porque o Senhor, em sua misericórdia, nos achou, nos escolheu, nos chamou. E hoje, Pai, nesse ajuntamento nós somos chamados de filho de Deus. Senhor, não fizemos nada para merecer isso. Nós não fazemos, Pai, e não respondemos como deveríamos. Mas nós, nessa noite, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor veio até nós. O Senhor veio nos buscar, o Senhor veio nos salvar, o Senhor veio se doar a nós, perdidos, pecadores. O Senhor veio nos fazer sermos filhos de Deus, e a Ti nós queremos adorar ao único que importa, ao único nome que importa, Pai, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, faça de nós, Pai, mesmo filhos que deem testemunho da luz, que vivamos para o Senhor e morramos para o Senhor. Senhor, faça de nós um povo cheio do Senhor, cheio do Espírito da verdade e de graça. Senhor, faça de nós um povo que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que com alegria no coração exulta pelo que o Senhor tem feito por nós. Leve-nos à adoração nesse momento, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pedindo mesmo para que o Senhor se manifeste e venha com seu Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se
Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações e chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos envie o seu Espírito, como Ele prometeu em João 14, versículo 15. Ele nos instrui acerca da vinda do Espírito Santo e Ele fala aos seus discípulos, dizendo: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nesse momento nós pedimos ao Espírito Santo que nos leve a confessar os nossos pecados, a confessar a nossa falta de amor a Jesus, ao Cristo, falta de amor à sua palavra, à sua obra,
à sua igreja, falta de amor aos seus mandamentos, o quanto nós não temos guardado, o quanto nós não temos feito conforme o que Ele nos ordenou. Vamos tirar um minuto para nós pedirmos ao Espírito Santo que sonde o nosso coração e nos revele e nos faça confessar verdadeiramente aquilo que nos afasta do nosso Deus Pai. Jesus avança como vencedor, conquistador sobre a morte, o inferno e toda sorte de oposição. O Senhor que desata os laços da morte, e esmaga os poderes das trevas e vive para todo sempre. O Senhor, nossa graciosa garantia, que foi preso para o pagamento da nossa dívida, mas deixou a prisão do túmulo. Livre e triunfante sobre o pecado, Satanás e a morte, o Senhor está. Dá-nos a certeza de que em Cristo nós morremos e nele somos ressuscitados. Em sua vida vivemos, em sua vitória triunfamos, em sua ascensão seremos glorificados. Adorável Redentor, tu que foste erguido sobre a cruz, ascendeste ao mais alto céu. Tu que como homem de dores foste coroado com espinhos, és agora Senhor da vida envolta em glória. Nenhuma vergonha havia sido mais profunda que a tua, nenhuma agonia mais amarga, nenhuma morte mais cruel. Nenhuma exaltação é agora mais elevada, nenhuma vida é mais gloriosa, nenhum advogado é mais eficaz. Em triunfo rumas, levando cativo após ti teus inimigos. O que mais poderia ser feito que já não fizeste? Tua morte é nossa vida, tua ressurreição é a nossa paz, tua ascensão é a nossa esperança, tuas orações são o nosso conforto. Senhor, revele-se a nós, porque nós carecemos do teu amor, do teu Espírito, da tua aproximação, da tua igreja, Senhor. Esteja conosco, Pai, nos fazendo mesmo confessar a ti os nossos pecados e nos dê frutos do arrependimento. Não nos deixe só, Senhor, nós nos arrependermos pelas causas, pelos efeitos do pecado, mas nos dê mesmo uma nova vida em Cristo Jesus. É o nosso pedido, Senhor. Santifica a tua igreja, santifica-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nosso último cântico fala também de Jesus, do seu nome precioso, o doce nome de Jesus. Nesse último também os irmãos podem trazer as ofertas, os dízimos, enquanto nós cantamos. Os alimentos, quem trouxe? Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de vasto inundas meu ser, só de ouvir sentir teu amor, só de pronunciar o
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Só há o mesmo que pode nos dar a salvação, e esse é o Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler enquanto igreja nosso Salmo 11, que estamos lendo sequencialmente. Toda a igreja juntos, vamos lá. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Boa noite, igreja, paz. As nossas crianças, por favor. Vamos estender as mãos sobre elas? Pai querido, Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor. Abençoa as nossas crianças, Paizinho, abençoa o que será ministrado para elas, Papai. Que o Teu Espírito Santo venha tocar os coraçõezinhos delas, Senhor. Que elas possam ser retas nos Teus caminhos, Senhor. Que elas possam ser obedientes a Ti, ó Pai, somente a Ti, Jesus. Abençoa nós como professores, como pais, Senhor, para que possamos instruí-las, Senhor, somente no Teu caminho, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria diariamente, ó Pai. Que o Senhor nos guie, ó Pai. Abra os nossos olhos. Dê palavras, Senhor. Dê sabedoria diariamente para que possamos, Senhor, guiá-las no caminho que o Senhor deseja, Papai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus esteja com vocês. Amém? E a paz do Senhor também. Essas duas grandes dádivas que o Evangelho de Jesus Cristo nos trouxe. A graça, algo que nós não merecemos, que recebemos de Deus. E a paz, estamos em paz com Deus. Que
graça e esta paz esteja com você, neste mundo de tanta desgraça e de tantos conflitos. O Evangelho nos trouxe graça e paz. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Hoje é o domingo do Advento. Na verdade, o primeiro domingo do Advento foi domingo passado. A igreja, desde os seus primórdios, comemora os 4 domingos que antecedem o Natal, como o período do Advento, em que ela medita sobre o significado da primeira e da segunda vinda de Jesus. Essa prática começou ainda no período dos pais da igreja, lá pelo ano 200 da nossa era. Nos 4 domingos que antecediam o Natal, eram períodos para meditação sistemática sobre o significado da vinda de Jesus ao mundo. Hoje nós vamos para o profeta Isaías, capítulo de número 9. Texto clássico, que é uma profecia que foi proferida 700 anos antes do nascimento de Jesus, acerca do seu ministério. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Eu vou pedir para o irmão Everton orar pelos enfermos, pelos aflitos, pelos amargurados, pelos deprimidos, desempregados. Quero agradecer os irmãos não têm ideia do quanto tem abençoado esses mantimentos. Essa semana, aqui na igreja, nós demos, uma pessoa bateu aqui a porta, e eu vi a satisfação e a alegria dela levar leite, arroz, feijão, óleo. Que Deus os abençoe. Que nós sejamos sempre, hoje nós estávamos estudando aqui no discipulado, e nós citamos o texto do Santo Agostinho, uma fala dele, de que às vezes nós não temos nem para a gente, mas nós damos. E a verdadeira doação cristã, queridos, é aquela que é sacrificialmente. Quando você der e algo que você der não tiver impacto no seu bolso, não fazer você abrir mão, um exemplo, da TV a cabo, da internet, da viagem, da pizza, do hambúrguer, enfim, das coisas supérfluas, do seu conforto. O Agostinho dizia: nunca deu aquele que deu sem antes dar tudo de si. Nunca deu aquele que deu sem antes dar tudo de si. Lemos hoje o texto de 2 Coríntios 8. Paulo fala da igreja da Macedônia, que em meio a muita dificuldade, eles deram, e deram até a eles mesmos. Nesses dias de crise, irmãos, Deus tem levantado a igreja para ser uma resposta a este mundo sofredor, a este mundo carente. Essa semana eu compartilhei com alguns irmãos lá nos Estados Unidos da América. A igreja norte-americana doou em 2021
mais do que todo o que o Estado americano reservou para o socorro dos necessitados e dos pobres. E não é pouco. Você imagina quanto que é o orçamento dos Estados Unidos da América para os serviço social deles lá. Aquilo que as igrejas doaram foi muito maior. Eu fiquei tão feliz com essa notícia. Deus tem o seu povo. A igreja é a luz do mundo. A igreja é o sal da terra, queridos. Louvado seja Deus pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ontem nós estivemos aqui transmitindo, pregando para o Paquistão. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a pregar, eu tive vontade de chorar. Tanta emoção da gente se comunicar com aquele povo. Com 15 a 20 minutos de pregação, a internet deles caiu, queridos. E nós ficamos aqui esperando por uns 40 minutos. E quando a internet voltou, já era aproximadamente 10 horas da noite lá, né, Tiago? E aí nós oramos com eles, muitas pessoas doentes, muitas pessoas carentes, né? Tinha caso de possessão demoníaca, né? Ontem lá. E oramos pelo Zoom. E dei uma palavra final lá com eles e terminamos o culto, porque o Tiago disse que a distância e o retorno daquele povo para suas casas, além de ser longe, é o inverno lá já, queridos, no Paquistão. A temperatura do inverno lá já, Tiago, é negativo, queridos. E eles estavam num espaço, céu aberto, sentados no chão. Domingo que vem, que é o dia que a gente ora pelo Paquistão, o Tiago certamente vai mostrar as fotos aí pra gente. Mas, graças a Deus que essa semana, uma família aqui, conhecidos nossos, adotou 2 crianças lá do Paquistão, o sustento de 2 crianças no colégio. Já é um total de quantos, Tiago? 4. 4 crianças que são adotadas lá para o Paquistão. Graças a Deus por isso, queridos. Aos poucos, nós queremos aumentar o nosso envolvimento com aquele país e com aquela igreja, que é a maior igreja do país que mais persegue com ferocidade e atrocidade os cristãos no mundo. Ontem, vendo aquela cena daquele povo sentado, cantando, você chegou a ouvir os cânticos, Wellington? Adorando a Deus, falando amém, aleluia. É emocionante, queridos. Eu falei para eles, um dia nós vamos estar todos juntos, sentados à mesa do Cordeiro, celebrando a vitória do Rei Jesus. Amém? Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler do primeiro verso até o 7º, depois nós vamos orar. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota
com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Pastor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Vamos orar então pelos enfermos, por aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão angustiados, ansiosos. Senhor meu Deus, pelos desabrigados do Estado, também. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco. Nós sabemos porque o Senhor nos deu a promessa, Pai, de que nós estaríamos nesse mundo, de que nós não seríamos livres desse mundo enquanto estivermos aqui, mas que o Senhor estaria conosco e que o Senhor nos capacitaria a enfrentarmos tudo aquilo que são as circunstâncias desse mundo. Então eu peço agora, Pai, que o Senhor vá a cada leito de hospital, que o Senhor vá a cada casa daqueles que estão enfermos, daqueles que estão sofrendo, que o Senhor possa tocar onde nós não podemos, que o Senhor possa curar e fazer aquilo que pelas mãos dos homens é impossível, mas que nós sabemos, Pai, que para Ti é possível. Amém. Nós cremos num Deus, Pai, que vai além daquilo que nós podemos ver, que além daquilo que nós possamos imaginar. Então faz o Teu milagre na vida de cada um hoje, Senhor. Faz mesmo o Teu milagre com cura, com libertação. Amém. Que o Senhor também possa confortar e consolar aqueles que estão sofrendo, seja por qual circunstância for. Talvez por perder alguém, talvez por estar enfrentando uma doença. Pai, o Senhor é aquele que pode completar, aquele que pode trazer, Senhor, a paz que somente o Senhor pode dar. Então eu oro, Pai, pedindo que o Senhor traga mesmo descanso, paz, porque muitas vezes nós nos vemos diante de circunstâncias, assim como todas essas pessoas, Pai, que tiveram agora casas invadidas pelas águas, casas muitas vezes descobertas. Pai, que o Senhor esteja acolhendo, que o Senhor esteja levantando pessoas, recursos, para que essas pessoas estejam sendo atendidas, Senhor. Amém. Levante, Pai, aqueles que têm recursos necessários. O Senhor é aquele que pode tocar no coração de cada um. Então, Pai, que o Senhor possa agora estar trazendo paz, conforto, consolo, porque muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias de desemprego, da falta de alimento, de contas que muitas vezes nós não temos os recursos, mas o Senhor é aquele que pode abrir os nossos olhos, nos dar discernimento, nos dar sabedoria, nos guiar, Senhor. Então guia-nos, leva-nos nos lugares que o Senhor já tem preparado, levanta pessoas, coloca-nos diante das circunstâncias que são as circunstâncias que o Senhor já nos preparou. E abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos ver com os teus olhos e sentir, ouvir a tua voz. Amém. E assim, Pai, seguirmos no caminho que o Senhor tem trilhado para nós. Amém. O seu caminho. Assim eu nos consagro e eu nos entrego em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Everton. Queridos, esse é um texto clássico sobre o nascimento de Jesus, sobre aquilo que Jesus veio fazer. E o nascimento de Jesus, o seu advento, o advento é a plenitude dos tempos.
É o tempo do cumprimento das promessas de Deus para a humanidade. É o tempo em que Deus traz o cumprimento daquilo que Ele anunciou lá no Jardim do Éden, de que Ele iria esmagar a cabeça da serpente, de que a semente de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra, de que haveria um rei que governaria o mundo com justiça, de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, de que o Evangelho seria pregado, essas boas notícias, a todas as nações. Nós estamos vivendo na plenitude dos tempos, a partir de Jesus Cristo. Nós estamos entre a redenção, a cruz e a glória, que é a consumação de todas as coisas. Nós estamos caminhando para uma grande apoteose que está por vir, para a grande glória. Nós estamos caminhando para a final da Copa do Mundo. Nós estamos caminhando para o grande momento da história. A igreja de Jesus Cristo triunfante está caminhando para este momento por causa do nascimento de Jesus. E este texto em questão mostra 3 grandes reversões. O contexto desse texto é um período de grande sofrimento de Israel. Me parece que as grandes bênçãos de Deus acontecem justamente num momento de grande sofrimento do povo de Deus. Israel estava sofrendo o período da invasão assíria no seu território. E no meio desta invasão que Deus permite, Ele anuncia 3 grandes reversões, com o nascimento de Jesus. 3 grandes reversões. É como a virada de chave. 3 grandes mudanças acontecem. E é sobre elas que eu quero meditar com vocês nesta noite. A primeira delas, queridos, é que haverá glória no lugar onde havia desprezo. Versículo de número 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Você pode olhar comigo o cumprimento dessa promessa no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos lá comigo? Este é o texto, na verdade correspondente ao texto de Marcos, que eu ia pregar ontem para os paquistaneses. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Região desprezada, queridos. Região em que havia uma miscigenação de pessoas. Região em que havia estrangeiros demais. Região onde havia pessoas que não seguiam a lei de Deus. Uma região de muita imoralidade. Uma região mista, pagã. E é lá que Jesus vai. Por quê? Porque Ele quer tornar glorioso os lugares que outrora foram desprezados. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, povo que vivia em trevas,
viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra de morte, por causa da topografia do lugar, o sol se punha mais cedo naquela região. De fato, era escuro. Quem viaja para Israel e tem a oportunidade de viajar para o norte, percebe isto. O sol se põe mais cedo nesta região. É escuro. 4 horas da tarde. Parece que já é noite. E é lá que Jesus vai. Para que a sua luz brilhe mais intensamente. Lugar desprezado. E lá resplandece a luz. E o versículo 17 diz: daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. No lugar onde havia rejeição, lugar dos proscritos, a graça de Deus foi derramada. E queridos, isso continua assim hoje. Aonde o Evangelho tem impacto? O Evangelho tem impacto profundo entre as prostitutas, entre bandidos, entre gente proscritas da sociedade. O Evangelho tem um impacto profundo em presídios. O Evangelho tem um impacto profundo em casas de recuperação, em clínicas de dependentes químicos. O Evangelho tem um impacto profundo em lugares em que pessoas já desistiram da própria vida, desistiram de acreditar em si mesmas. Para estas pessoas que não há mais esperança, que foram rejeitadas pela sociedade, rejeitadas pelo complexo mundo religioso, a graça de Deus levanta essas pessoas. Os estrategistas de missão deveriam ter ficado loucos com Jesus. Você não vai começar o seu ministério em Jerusalém? Mas lá estão as pessoas influentes do mundo de então. Lá estão as pessoas que podem financiar financeiramente o seu ministério. Lá está o complexo midiático de Israel. Você pode ser o cara mais instagramado de Israel. Nós vamos transformá-lo em um fenômeno. Não, ele vai e ninguém instrui ele. Ele, no poder do Espírito Santo, ele se dirige para a Galileia. No poder do Espírito Santo, ele começa a pregar o Evangelho. Ele vai na sinagoga onde ele foi criado e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho para os pobres. O Senhor me enviou para apregoar liberdade aos presos, anunciar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da graça do nosso Deus. O Evangelho é a única esperança para mudar esta nação. Nós precisamos voltar a crer no Evangelho.
Nós precisamos voltar a crer nesta poderosa mensagem que é capaz de transformar o homem. Esta simples mensagem, queridos, é capaz de transformar o homem. Muito jovem, vocês sabem disso. Eu não me contive, eu fui pregar o Evangelho. E não fui pregar o Evangelho na igreja, queridos. Eu não sabia pregar. Eu fui para a rua. Eu fui pregar para os meus colegas da Gaviões da Fiel, que andavam comigo no estádio. Eu tinha uma Bíblia desse tamanhozinho, assim, colocava no bolso. Eu chegava lá na casa, no point que a gente se reunia, eu abria aquilo e começava a falar de Jesus para eles. Eu e os rapazes que se converteram comigo na igreja, nós começamos a evangelizar de madrugada. No meu bairro, lá em Interlagos, onde eu nasci. E passamos para outro bairro, e daqui a pouco nós estávamos dentro da Cracolândia, falando de Jesus para aqueles homens, aquelas mulheres, crianças. Eu vi crianças na Cracolândia. Um rapaz que foi meu padrinho de casamento saiu deste meio. Hoje ele é um advogado. É um pastor, queridos. Um cara que vivia na rua. E você acha que nós tínhamos capacidade de elaborar muita coisa? Não tínhamos. Mas o que nós tínhamos? Que nós orávamos 2 horas antes de sair para evangelizar. E saíamos e falávamos, entregávamos folhetos e dizia: Jesus te ama, você vai morrer se você for para o inferno. E sem Jesus, Jesus te liberta e te transforma, cara. Tinha amor. Porque alguns desses rapazes a gente pegava e levava para casa. E no outro dia levava para a clínica. O Evangelho de Jesus Cristo traz glória aonde havia desprezo. Em segundo lugar, o Evangelho traz luz aonde havia escuridão, queridos. O texto sagrado conta que o povo que andava em trevas viu grande luz. Andar em trevas. Você imagina andar em trevas? Nós não sabemos o que é isso. Porque as nossas cidades são iluminadas. Iluminadas demais. Aliás, os médicos falam que nós vamos sofrer muito no futuro pelo excesso de luminosidade. Equipamentos eletrônicos dentro do quarto. Luzes dentro do quarto demais. Cada vez mais dormindo mais tarde, acordando mais cedo. Mas lá naquele tempo, trevas. Só que Isaías está falando aqui de de trevas como metáfora. Trevas espirituais. E o problema deste povo é que eles estavam em busca de soluções humanas para problemas espirituais. No capítulo de número 8, queridos, que antecede o capítulo 9, versículo de número 19. Olha só, quando disserem a vocês, consulte os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar a seu Deus? Eles estavam envolvidos em trevas, ignorância espiritual, falta de conhecimento de Deus.
falta de discernimento da vontade de Deus. E quanto mais envolvido nessas trevas, em vez de buscar a Deus, eles estavam buscando os médiuns, os feiticeiros. E qual é o resultado disso? Versículo de número 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedades, e serão lançados em densas trevas. Entretanto, com o nascimento de Jesus Cristo, a luz brilha intensamente. Com o nascimento de Jesus Cristo vem uma luz. E o capítulo 9 começa dizendo o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não vai continuar a escuridão. Por causa de Jesus, a escuridão vai acabar. Por causa de Jesus Cristo, esta confusão religiosa vai acabar. E eu vou dizer para vocês, esta confusão religiosa, ela não está apenas lá fora, queridos. Está aqui dentro da igreja. Você conversa com os evangélicos, você vê um povo confuso, um povo desorientado, um povo perdido, queridos. Mas essa escuridão não vai durar para sempre. Jesus Cristo vai reivindicar a sua glória. Jesus Cristo vai reivindicar a sua autoridade. Jesus Cristo não vai deixar a sua igreja para sempre no estado em que ela está. A igreja é dele. Hoje de manhã, eu acordei e estava pensando naquilo que consome a minha alma, a igreja de Jesus Cristo. E me veio este seguinte pensamento: a igreja é de Jesus e ela não vai continuar para sempre em escuridão. Um momento a luz vai raiar, queridos. Em terceiro lugar, alegria em vez de angústia. Tu, Senhor, versículo 3, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Um povo que vivia apertado, aflito e angustiado. Eles experimentam a reversão deste quadro quando Jesus surge pregando o Evangelho. O Evangelho pode ser traduzido como boa notícia que traz alegria. Boa notícia que traz alegria, que faz o homem saltar, faz o homem dançar, faz o homem pular. É a boa notícia pela qual nós estávamos esperando há muito tempo. É a boa notícia que nos dá alegria, que é a nossa força para despertar amanhã cedo, para ir ao trabalho. É esta alegria de pertencer ao povo de Deus. É esta alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida. É esta alegria de saber que os teus pecados foram perdoados, que o teu passado está resolvido em relação a Deus. É a alegria saber de que o teu presente está sendo trabalhado para a glória dele, e Deus não faz o mal a ninguém.
É a alegria também de saber que o teu futuro é glorioso. Ontem aquele povo cantando no Paquistão, com tanta alegria, irmãos. Com tanta alegria. É claro que a gente não entendia nada. Eu nunca tinha visto aqueles instrumentos na minha vida. Mas havia uma alegria. Agora vocês imaginam esse povo que se convertem a Jesus Cristo. E a partir da sua conversão, eles não terão mais emprego. Né? O que mais, Tiago? Não terão mais liberdade. O que mais? Isso, né? Tudo. Mas eles têm alegria. Nós podemos perder tudo nesta vida, queridos, mas nós temos um tesouro nos céus. Perde rim. Hã? Alegria. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Agora, tudo isso nos aconteceu. A glória que transforma o lugar desprezível em lugar maravilhoso. A luz no lugar da escuridão. A alegria no lugar da tristeza. Por causa de um menino, queridos. Tudo isto por causa de um menino. Na verdade, o texto de Isaías 9, a chave desse texto é as três palavras, as três conjunções porque que estão presentes no versículo 4, 5 e 6. Porque tu quebraste o jugo, porque toda bota e porque um menino nos nasceu. E tudo isso, queridos, não está falando de nenhuma participação nossa. Nós não fizemos nada para que Deus revertesse a glória, nos revertesse o desprezo em glória, para que Deus tirasse as trevas e colocasse a luz. Nós não fizemos nada para que Ele tirasse a alegria, a tristeza e colocasse a alegria. Ele fez tudo. Ele nos trouxe o menino, Ele nos trouxe o Evangelho. O Evangelho é Deus salvando o homem. O Evangelho é a boa notícia de que Deus está salvando o homem. O Evangelho não é uma mensagem que diz sobre o que o homem deve fazer, mas é o anúncio daquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar. E esta é a boa notícia para a gente acerca de Jesus. A primeira delas, querido, o governo do universo está sobre os ombros de Jesus. Jesus carrega este fardo nos ombros dele, de governar todo este mundo. Talvez seja uma boa notícia para nós, que estamos tão aflorados ainda por causa da situação política do Brasil. Escutem, o mundo inteiro, e não apenas o Brasil, estão sobre os ombros de Jesus, e Ele está governando para a sua glória. O nome dele, maravilhoso conselheiro. Todos nós precisamos de conselhos, queridos, nas horas difíceis da vida. Todos nós. O pecado tirou a nossa sabedoria. Na verdade, o pecado nos fez tolos. E como nós somos tolos? Às vezes eu olho assim e falo, Jesus, como eu sou idiota.
Eu falo quando deveria calar, e eu calo quando deveria falar. Preciso de conselhos. Nós temos um maravilhoso conselheiro. Sábio. Ele tem uma boa palavra para você nesta noite. Ele tem uma boa palavra para você todas as manhãs. Por que ele tem uma boa palavra para você? Porque em primeiro lugar ele é Deus. E em segundo lugar ele é homem. E ele trilhou o caminho em que você está trilhando hoje. Todos os sofrimentos que um ser humano foi capaz de suportar e enfrentar, Jesus já suportou. Então ele sabe o que você está enfrentando, ele tem uma boa palavra para você. E o conselho dele é maravilhoso e é completamente diferente do conselho do mundo. Por quê? Porque ele diz que a fraqueza, na verdade, é força. Ele diz que a humilhação é o caminho da glória. Ele diz que quando Deus quer exaltar um homem, ele humilha este homem. E quando Deus quer humilhar um homem, ele exalta este homem. É maravilhoso o seu conselheiro, o seu conselho. Ele diz que quanto mais você morrer para si mesmo, mais você estará vivendo. Ele diz que quanto mais você se perder, mais você estará ganhando. Você não entende a sua vida, você não entende como que a sua vida chegou até aqui, você não encontra respostas em nenhuma ciência, você não encontra resposta em nenhum meio. Jesus tem a resposta certa para o drama do teu coração, para as frustrações da sua alma, para as frustrações da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, trouxe paz através da sua morte na cruz. E aqui, queridos, ele vai estender o seu governo. A igreja vai crescer. Tá bom? Ah, mas um dia a igreja vai ser perseguida. Mas a igreja vai crescer. Ah, mas pode ser que daqui 100 anos a gente perca a nossa liberdade. Ah, mas você quer conforto? Ou você quer a glória de Deus? Ele vai estender o governo dele. Tá bom? O futuro é glorioso. Porque ele está dizendo aqui, ele vai estender o seu governo. E haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino. Para o estabelecer e para o firmar. Com juízo e com justiça. Jesus é o único rei que haverá de governar do jeito que nós sonhamos. Sem corrupção, sem abuso de poder, sem violação de direitos humanos. Desde agora e para sempre. Agora, a chave dessa passagem, essa última sentença aqui. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Não vai ser você, não vai ser eu. Tá bom? Você pode confiar nele. A palavra zelo no hebraico é vermelho.
Sabe quando a gente fala, fulano ficou vermelho de raiva? É isso. Ele está vermelho para que se cumpra o governo dele. Se expanda, que haja paz, que haja justiça, equidade. E você acha que ele vai deixar de cumprir? Não. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você buscou o reino de Deus e a sua justiça esse ano de 2022 como prioridade para a sua vida? A outra pergunta que eu tenho para dizer para você: você está dentro do reino de Deus já? Ou você está perto do reino? Está perto do reino não adianta. Você tem que estar dentro. Jesus pregou lá para a desprezada Galileia: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Nós entramos no reino quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E o que é arrependimento? É mudança de vida. Arrependimento é mudança de pensamento. Você tinha uma maneira de pensar sobre Deus, sobre a sexualidade, sobre dinheiro, sobre seres humanos, sobre política, sobre economia, sobre tantas coisas. E a partir de agora você mudou. E agora o seu pensamento é esse aqui, ó. É o pensamento do reino de Deus. Se arrependam-se, mude. Mude o jeito em que você vive com a sua esposa. Mude o jeito em que você vive com o seu esposo. Mude o jeito em que você trata as pessoas que são inferiores a você. É isto que ele veio falar aos desprezados, mas pecadores galileus. E é isso que ele diz para nós hoje. E você talvez tenha me dito e esteja pensando: eu saí da minha casa no domingo à noite para ouvir isto. Jesus deixou os céus, Jesus deixou a sua glória para dizer aos homens: mude de vida. Ele fez a viagem mais distante que um homem já fez um dia. E ele desceu as partes mais baixas que um ser humano já poderia ter descido. Ele foi o homem mais humilhado que alguém já poderia ter sido humilhado. Ele experimentou as dores mais profundas que um ser humano poderia experimentar, para tirar o desprezo de nós, para trazer a luz para nós e para trazer a alegria para o nosso coração. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado porque o menino nos nasceu.
Obrigado, obrigado, Pai, pela história da salvação. Obrigado pela tua glória que brilhou intensamente nas sombras da Galileia, a Galileia dos gentios, a Galileia dos endemoniados, dos leprosos, das prostitutas, dos publicanos, dos proscritos. Lá brilhou a luz, lá resplandeceu a luz. Obrigado, Senhor, porque esta luz continua brilhando. Essa luz continua brilhando nas favelas das grandes cidades. Essa luz continua brilhando nos presídios. Essa luz continua brilhando nos manicômios. Essa luz continua brilhando nos piores lugares, ó Deus. O Senhor não está deixando, ó Deus, este mundo sem o teu brilho. E nós queremos que esta luz brilhe em Balneário Camboriú, Senhor. Nós queremos que esta luz brilhe nessa cidade, Senhor. Nós queremos que esta luz brilhe em nós, ó Deus. Mas nós precisamos nos humilhar, porque há tantas luzes nossas, ó Deus, brilhando em nós. Nós queremos que a tua luz brilhe, Senhor. Brilhe em nós, Senhor. Brilhe em nós. Glorifique o teu nome em nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos participar da ceia, tá? E depois nós vamos cantar e vamos homenagear o Filho de Deus. Este lado aqui, venha se servir dos elementos da ceia, por favor. Eu vou me preparando para orar. Irmão Everton, você vem orar de novo? Pelo pão e pelo... Senhor meu Deus, Pai amado, o Senhor deu graças ao pão e o Senhor tem nos ensinado, Pai, que o Senhor seria o nosso alimento, o Senhor seria o pão, aquele que iria nos sustentar, aquele que iria nos dar as forças necessárias para estar aqui. Assim também, Pai, com o seu sangue, o sangue que o Senhor derramou na cruz. O Senhor nos comprou, pagou alto preço pelas nossas vidas, nos limpou, nos redimiu e nos tornou filhos. E hoje, Pai, nós estamos aqui, dando graças por aquilo que o Senhor fez por nós, por aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, Senhor, nós só temos a Te agradecer e a pedir, Pai, todos os dias, para que nada, nem ninguém nos separe de Ti. Eu nos consagro o pão, consagro o suco, aqui representando o Seu sangue, e consagro as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Everton. Todos já estão servidos, queridos, aqueles que não se serviram, cálice, Dona Regina, todos são convidados à mesa. Quem deve participar desta mesa, queridos? Aqueles que um dia fizeram uma aliança com Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo. O Everton orou, falou que Jesus é o nosso pão, queridos, e é o nosso alimento. Nós precisamos comer dele todos os dias, queridos.
todos os dias comer de Jesus, todos os dias nos alimentar da sua palavra. Jesus se torna o nosso alimento quando nós nos alimentamos da sua palavra. Jesus se torna a nossa vida. Jesus se torna a nossa força quando nós estudamos as Escrituras. Jesus se torna, aliás, as nossas vidas se rejuvenescem quando a vida de Deus está em nós. Que você coma do pão, que você beba do cálice nesta noite, que você se alimente de Cristo pela fé, do sacramento, e que você se alimente de Cristo ao longo da semana. Coma dele. Ele quer se doar a você, se entregar a você. Ele quer comungar com você. Coma de Cristo, beba de Cristo. Faça isto em memória dele. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti, Jesus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. E em meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Amém. Que Jesus Cristo seja o centro mesmo das nossas vidas. Amém. Que a gente se deleite nele, queridos. Se alimente dele. Seja nutrido por ele. Fortalecidos por ele. Que a sua semana
seja em uma semana muito íntima com Jesus. Se Ele te convidar para orar, levante-se. Vá orar. Se você acordar de madrugada, diga: eis-me aqui, Senhor. Né, dona Lúcia? A tua serva, né? Ou teu servo está aqui para te ouvir. Se ele tocar o teu coração e te chamar, nós estaremos orando aqui terça-feira. Você sabe os horários. Se ele bater na tua porta, atenda a ele. Ele te ama. Se alimente dele. Né, dona Lúcia? Que senhora distinta, bonita, olha. Eu sou fã da senhora, sabia? Quem diria que uma senhora dessa já foi missionária entre os índios? Olha. Alegria. Deus te abençoe. Povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, esteja com seus filhos, com os filhos dos seus filhos, hoje e sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Maravilha.